Hoje o Balbergô Indica tá cheio. Eu trouxe nada mais do que 6 filmes pra vocês. Foram os últimos filmes que eu assisti e aí eu vou falar se eu indico ou não eles. Então vamos começar que tem bastante coisa no Indica de hoje. Bem, o primeiro filme que eu vou falar não vai ser o Okja, que já é meio que um spoiler aí, eu vou falar do Okja sim, mas o primeiro que eu vou já limar aí pra tirar da lista logo de uma vez é o Baby Driver, Em Ritmo de Fuga. Gente, esse filme é realmente imperdível. É muito doido, porque ele não é um filme que, na verdade, o filme não tem nada demais. O mais legal é isso, que se você for pegar o roteiro, se você for pegar a história do filme, é um filme genérico de ação. É um roteiro bem clássico, são elementos de filme de ação bem genérico se você for parar pra analisar ali de fato o filme. O filme é tão legal e vale muito a pena assistir porque o diretor, que é o Edgar Wright, ele moveu assim um grãozinho de areia. Ele girou um pouquinho o ângulo assim e aí deixou o filme com uma cara completamente diferente. O que o filme tem de tão legal? A trilha sonora. E não é só a trilha sonora que é muito boa, como você pode, por exemplo, pegar Guardiões da Galáxia e falar que é um filme muito legal porque tem uma trilha sonora maneira. Não, a trilha sonora, ela entra em um outro lugar. Tudo que está acontecendo no filme meio que gira em relação à música que está acontecendo ali no momento. Sejam nos efeitos especiais sonoros, como por exemplo a cena de ação, a perseguição de um carro, o carro batendo em alguma coisa, ou então qualquer outro barulhozinho. Por exemplo, uma cadeira se movendo, parece que tudo sempre está dentro da música. É muito doido, é um trabalho de edição perfeito, é uma coisa perfeccionista ali, entre a sonoplastia, os efeitos sonoros de qualquer coisa do filme, seja de repente botar um fone de ouvido, o barulho de um som, do tiro de uma arma. Temos problemas sérios no roteiro? Temos coisas que assim, você percebe que o filme ele vai deslizando um pouco, principalmente do meio pro final, mas de fato esse não é o foco. O foco é essa brincadeira da música dentro do filme e sendo um filme de ação, que não é uma coisa comum. Então, assim, só por isso o filme ele já dispara em relação a qualquer outro filme de ação desse ano ou então dos últimos, bota aí, 3, 4 anos facilmente. Então vale muito a pena ver Baby Driver Em Ritmo de Fuga. E agora sim, vamos para Okja. Okja é um filme que eu também indico. Ele é um filme bem diferente, digamos assim. Esse diretor, que é um nome bem complicado, deixa eu ver aqui, peraí, que é o Bong Joon-ho. É um cara aí que tem filmes bem polêmicos. Ele fez esse O Expresso da Manhã, que eu ainda não vi, mas que muita gente já tinha assistido e que as pessoas falam que é um filme também bem punk. Okja não é um filme pesado, embora de repente, de uma hora para outra, ele joga um peso ali no filme que eu até achei um pouco desproporcional em relação a tudo que o filme vai construindo. Uma coisa bem tipo, você poderia tranquilamente falar que é um filme da sessão da tarde. Num bom sentido, porque ele é bem feito, porque ele é divertido, lembra um pouco em alguns momentos aqueles pastelões japoneses bem famosos, do tipo Kung Fusão, Shaolin Soccer, lembra, não tem muito a ver, mas lembra um pouco esse tipo de humor. E aí de repente ele dá uma pesada, mas é uma pesada bacana. Você poderia dizer que é um filme panfletário até, mas que funciona de uma forma que eu acho muito boa. Eu acho, inclusive, que ele não se vende assim, e isso é muito bom porque é uma forma boa de, inclusive, atingir o maior número de pessoas possível para uma questão que é uma questão nossa, uma questão social real. Então, também indico. Passamos agora para Soundtrack. Soundtrack é um filme brasileiro que eu vi mais ou menos 3 semanas atrás. Eu acho que ele já não tá mais no cinema, provavelmente, porque os filmes brasileiros eles ficam muito pouco tempo no cinema. Soundtrack ele foi feito com Selton Mello e o Seu Jorge, alguns outros atores americanos, mas que eu não tô me lembrando o nome. E é um filme meio que... eu não sei se eu indico pra vocês. A realidade é essa. Eu fico meio que em cima do muro. A história do filme é de um fotógrafo, que é o Selton Mello, que ele decide ir para uma estação polar para criar o seu próximo projeto fotográfico. A ideia do filme dá bastante pano pra manga, inclusive tem diálogos no filme bem interessantes, bem filosóficos, que são legais, são bons de escutar. Os personagens eles estão bem entrosados. Eu acho que o único problema do filme mesmo é que ele é lento. Ele demora, ele é devagar mesmo, ele tem um outro tempo que a gente não está muito acostumado e que talvez você, se você tiver num dia ali meio de saco cheio, você vai achar o filme chato, digamos assim. Mas assim, no geral o filme é bom, o filme não é ruim não. Só que eu fico meio em cima do muro porque ele tem questões que comprometem ele.
Outro brasileiro que eu também vi recentemente é Amor.com. Amor.com é tipo uma comédia romântica brasileira que o tema é YouTube. Se você talvez assim goste muito de YouTube mesmo, seja legal você assistir, talvez você ache interessante, não sei. Mas é uma comédia romântica bem genérica mesmo, tem nada demais. A única diferença é esse tema sendo abordado. Talvez se você, inclusive, trabalhe com o YouTube, você vai se identificar com uma coisa ou outra. Mas assim, no geral é tudo muito superficial. No final das contas, eu acho que eu gostei do filme porque, né, YouTube. Então tem uma certa identificação aí. Temos um casal, o casal se apaixona, o casal briga, o casal volta, cada um tem um canal, a menina tem um canal grande, o menino tem um canal pequeno, e aí tem aquele complexo ali de dama e vagabundo. Poderia ter mais coisas, muitas mais coisas, como por exemplo essa complexidade, né, dos nossos tempos líquidos, dessa onda, né, virtual, do que é esse negócio digital, do que é esse trabalho, enfim. Mas de fato não era a pegada do filme, era pra ser uma coisa superficial mesmo. Se você tem algum interesse pela questão de YouTube, de repente ver alguma coisa com essa temática, que é bem raro, né? É uma coisa tão nova, então não chegou ainda nos filmes, nesse lugar talvez valha a pena. Mas como filme, no geral, eu acho que eu não indicaria não. Indo agora para o nosso penúltimo filme dessa minha listinha, a gente tem Ed the Eagle, que é um filme biográfico que conta a história de um moço que queria muito participar nas Olimpíadas. E aí ele tenta vários esportes, mas ele não consegue, ele tem problemas no joelho, e assim, ele nunca é aquele tipo atleta, aquele cara sensacional, sabe? Aquele cara que desde cedo manda muito bem. Ele não é esse cara, então ele passa por vários esportes até ele parar no salto de esqui. E aí ele descobre que o país dele não tinha ninguém que estava praticando esporte. Então ele vê uma brecha dentro desse esporte para de fato, finalmente, participar das Olimpíadas. E aí eu não vou estragar mais o filme. É um filme biográfico muito legal, muito bem feito. E desse filme é basicamente isso. Não tem nada que eu me lembre, assim, que eu não tenha gostado. Pensando dentro desse gênero de filmes biográficos, eu acho que ele está muito bem costurado, muito bem amarrado. Não tem nada que eu me lembre do filme que peca no sentido de uma biografia, que de repente tem um pulo muito grande, ou qualquer coisa do tipo, assim. Então, vale a pena, se você gosta de filmes biográficos, é um bom filme que conta a história desse moço que tem uma luta bem bacana aí na vida dele. E para fechar nossa lista, a gente tem Colossal. É um filme de comédia com a Anne Hathaway que tá dentro daquele gênero bizarro. Não tem muito como definir o filme sem ser desse jeito. Se a gente fosse enquadrar o filme, acho que a gente pode botar ele como ficção científica / comédia, e o engraçado do filme são as situações que vão se apresentando, que você vai falando assim, sério? É isso que está acontecendo? É esse o caminho que o filme está tomando? E eu acho que a brincadeira do filme basicamente é essa em todo momento. É engraçado, né? Fazendo um link entre Baby Driver e Colossal, que são filmes que não tem nada a ver um com o outro, você consegue ver uma coisa em comum, sim, entre eles, que na verdade é pegar uma coisa que está super batida e mudar um pouquinho o ângulo e criar o filme. E aí o cara mudou um ângulozinho ali, mudou uma chavezinha ali no como fazer o filme, e aí já ficou tipo uma das melhores coisas do ano. E Colossal também não chega a ser isso, porque eu acho que no final, de repente, a execução talvez não tenha sido tão boa, mas eu acho que é meio que a mesma ideia, mudar uma coisinha ali no filme de comédia que você vai falar assim, nossa, que filme bizarro, que filme é esse? Gente, é isso. Esses foram os últimos filmes que eu assisti, dei uma pincelada sobre eles. Eu não sei se eu convenci vocês a, de fato, não assistir ou assistir. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Nos vemos na segunda-feira. Um beijo e tchau, tchau.